Olá, pessoal. Então, como eu falei, vamos tratar na aula de hoje sobre a pele, né? Então, para tratarmos ferida, precisamos entender sobre a anatomia da pele. A pele, precisamos entender da sua estrutura. A pele, ela é um órgão dinâmico, constantemente variável, né? Precisamos entender que a pele, ela se constitui de três camadas principais. Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a camada subcutânea. Cada uma das camadas da pele, ela é composta de subcamadas. Os apêndices da pele, ou seja, a composição da pele, ela é extremamente variada. Nós temos folículos pilosos, nós temos glândulas sebáceas, nós temos glândulas sudoríparas, que também desempenham uma função extremamente importante para a cicatrização das feridas. Por isso que nós vamos ter que entender melhor a função desses apêndices, desses componentes que também fazem parte da pele. A epiderme, que é a primeira camada da pele, a camada mais superficial, é a camada externa. Ela é a camada que nós podemos ver e tocar. Ela protege a nossa pele contra toxinas, bactérias e da possível perda de líquidos. Ela é formada por 5 subcamadas de células chamadas queratinócitos, que são as células mais superficiais da pele. Estas células, os queratinócitos, elas são produzidas na primeira camada da epiderme, a camada mais interna, que é a camada basal. Essas células migram da camada mais basal, a camada mais interna, para a camada mais superficial. E à medida que elas vão migrando, elas vão perdendo sua célula. Elas vão se tornando células mais achatadas e vão perdendo seu núcleo, amadurecendo e vão experimentando, na medida que vão migrando, uma série de mudanças. Este processo, conhecido como queratinização ou cornificação, faz com que cada uma das subcamadas seja distinta. Para isso, a gente consegue visualizar no gráfico ao lado as camadas mais importantes da epiderme. A camada córnea, que é a camada mais superficial, ela possui, em média, 20 subcamadas de células mortas, aplanadas, ou seja, achatadas, dependendo de onde ela seja, ou de onde ela esteja, né, e de onde a pele esteja localizada. Estas células mortas, elas se desprendem regularmente num processo conhecido por descamação. No indivíduo adulto, nós costumamos dizer que a cada 20 ou 30 dias a pele sofre um turnover, uma mudança, né? Então, a pele que eu tenho hoje não é a mesma que eu tenho daqui a 20 dias. A camada córnea também abriga os poros das glândulas sudoríparas, que produzem o suor, e as aberturas das glândulas sebáceas, que são responsáveis pela produção do sebo. Ainda na epiderme, nós temos a camada granular ou a camada granulosa, onde a queratinização começa, as células produzem grânulos duros e à medida que eles empurram para cima estas células, estes grânulos se transformam em queratina e lipídios epidérmicos, ou seja, sebo. A camada lúcida, nós temos que é uma camada onde as células são bem mais comprimidas, achatadas e não se distinguem umas das outras, ou seja, elas são muito parecidas. Na camada espinhosa, os queratinócitos produzem queratina, que são as fibras de proteína, e se tornam fusiformes, células mais arredondadas. Na camada basal, que é a camada mais interna, que é a camada que faz contato com a segunda camada da pele, que é a derme, as células elas são mais internas, onde os queratinócitos são formados. A camada mais externa da pele é conhecida como camada córnea e é onde as células mortas são regularmente depositadas. As células na camada córnea se ligam entre si através dos lipídios epidérmicos. A epiderme é coberta por uma emulsão de água e lipídios, que chamamos de gorduras, conhecida como camada hidrolipídica.
Esta camada é mantida pelas secreções das glândulas sebáceas e sudoríparas, ajuda a manter a nossa pele flexível e age como uma barreira contra bactérias e fungos. Aqui eu abro um parêntese para lembrar que quem secreta secreções são glândulas. Ferida, ela exuda. Guardem isso para as próximas aulas. Ainda na epiderme, nós precisamos entender que a epiderme, ela funciona como um manto ácido protetor que proporciona à pele saudável uma proteção, pois o seu pH é ligeiramente ácido. E o pH da pele, ele varia entre 5,4 e 5,9. É um ambiente excelente, ideal para que a presença de micro-organismos com afinidade com a pele não deixe que micro-organismos sejam nocivos à nossa pele. Formação de lipídios epidérmicos. É por isso que os lipídios epidérmicos se formam na nossa pele, graças ao pH ácido que a nossa pele possui. Também existe, pelo pH ácido na nossa pele, a produção de enzimas que conduzem o processo de descamação, ou seja, o turnover, a troca da nossa pele. Capacidade da camada córnea de autorreparação quando danificada, ou seja, aquelas escoriações que nós sofremos, aquelas arranhões, famosos arranhões superficiais que acometem somente a epiderme, são rapidamente regenerados pela autorregeneração da epiderme, graças ao pH ácido e o ambiente ideal que ela tem. A segunda camada da pele chama-se derme. E a derme, ela consiste numa camada superior, grossa, na subcutânea, e uma camada inferior, na forma de uma onda em contato com a epiderme. Essa é a segunda camada da pele, é uma camada mais rica em constituintes, e nós vamos encontrar nela muito mais componentes. É a camada média da pele, ela é grossa, elástica, mais firme, composta por duas subcamadas. A camada inferior, que é uma camada que forma uma fronteira líquida com o subcutâneo, e a camada superior, que forma uma fronteira definida em forma de onda com a epiderme, como já foi falado. Os principais componentes estruturais da derme, da segunda camada da pele, são colágeno e elastina, tecidos conjuntivos que dão força e flexibilidade à pele e são os componentes vitais para a saúde e a juventude da pele. Isso vai interferir diretamente na qualidade da cicatriz que nós teremos nas feridas que nós iremos tratar. Estas fibras estão impregnadas de uma substância do tipo gel, contendo ácido hialurônico, que tem alta capacidade de fixar a água e contribuir para manter o volume da pele. Quanto mais idoso for o nosso paciente, menor será o volume de água nessa camada. Guardem isso para próximas aulas. Ainda na derme, nós vamos ter uma proteção extremamente importante, pois a sua textura grossa e firme vai ajudar a amortecer os golpes externos e quando ocorre algum dano à nossa pele, ela vai nos proteger porque ela tem na sua constituição estruturas de tecido conjuntivo que auxiliam na regeneração das lesões. A derme, ela é bastante rica em vasos sanguíneos, pois eles têm sua função extremamente importante, pois nutrem a epiderme quando retiram resíduos. As glândulas sebáceas e sudoríparas também fazem parte da camada que denominamos de derme. Estão localizados toda a sua composição. Estas substâncias elas se combinam para formar o manto hidrolipídico. A derme ainda contém na sua estrutura vasos linfáticos que fazem a drenagem de líquido,
receptores sensoriais, como terminações nervosas, raízes pilosas, folículos pilosos, o pelo. E a terceira camada da pele, que denominamos de hipoderme ou tecido celular subcutâneo, acolchoa e isola o nosso corpo. Ele abriga as células adiposas e as fibras de colágeno e alguns vasos sanguíneos. A camada mais interna da nossa pele, ela armazena energia enquanto protege e isola termicamente o nosso corpo. Ela é composta principalmente de células adiposas, que chamamos de adipócitos, agregadas entre si em grupos, formando uma almofada. Fibras especiais de colágeno, tecidos conjuntivos soltos e esponjosos, que mantêm as células adiposas juntas, unidas e atreladas. E alguns vasos sanguíneos, como já citado. A nossa pele, ela possui algumas funções importantes e extremamente vitais que não podemos deixar de conhecer para podermos tratar o nosso paciente portador de lesão. A regeneração, controle de temperatura, proteção dos raios ultravioleta, controle de sensações dolorosas, a barreira protetora e a barreira mais externa, que iremos discutir a seguir. A pele, ela é essencial à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Ela atua como uma barreira entre o mundo exterior e o interior do nosso corpo e é o nosso melhor e primeira defesa contra frio, calor, perda de água e radiação. A nossa pele, ela nos protege contra pressão, fricção, cisalhamento e abrasão. A pele, especificamente a epiderme, ela forma uma camada de defesa, como já discutimos no início da aula. As células adiposas da terceira camada da pele, ela proporciona uma almofada que age como um amortecedor, protegendo o tecido muscular e a fáscia muscular, que é um tecido fibroso que envolve os nossos músculos. Quando a pele é exposta a certos estímulos externos, a camada córnea, que é a camada mais espessa da nossa pele e é que nós entramos em contato, forma, por exemplo, calos na palma das mãos ou planta dos pés, muito comum nos nossos pacientes portadores de diabetes. As bactérias e vírus, elas comumente penetram no nosso organismo e isso é um fator extremamente comum no nosso dia a dia e que acomete os nossos pacientes diabéticos. A nossa camada córnea da epiderme, através do seu manto lipídico, do seu manto ácido protetor, através do nosso pH, nos confere proteção de barreira contra essas bactérias e fungos. Se algo passa desta primeira linha de defesa, nós ainda temos o sistema imunológico da pele que irá reagir contra os agentes agressores. Ou seja, a nossa defesa imunológica.